E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Cara, no vídeo de hoje eu quero somente dar um alerta. Eu quero conversar com você sobre posicionamento, tá? De repente seja um vídeo totalmente diferente que tu tá acostumado a ver aqui no canal, porque eu quero falar sobre um assunto sério. 2026 não vai ser pra amador. Como assim, Vinícius? O que tu tá falando? Gente, eu vou falar alguns posicionamentos aqui pra 2026 que tu tem que abrir o olho, cara. Assim, ó, eu já tô fazendo vídeo agora em novembro e eu não tô profetizando isso na vida de ninguém, tá? Mas se tu não tiver uma boa organização, 2026 vai te judiar a full. Então aproveita agora as ondas de mercado, principalmente em novembro e dezembro, que é a onda do crédito. E não é crédito para pegar empréstimo para chutar e dar o all-in. Não, eu tô falando empréstimo em função de construção de relacionamento e até mesmo um cartão de crédito pro futuro, cara. Olha só, 2026. Primeiro ponto que a gente tem que ressaltar: 40 dias de Copa do Mundo. Cara, vamos lá, na boa. O que isso vai influenciar? Todo mundo sabe que Copa do Mundo dá uma boa travada nos negócios nível Brasil. A nossa economia já não tá o bicho, não tá o pirulito. A gente tá vendo uma economia desacelerando e a gente tá vendo também a escassez em mão de obra. 40 dias de Copa do Mundo significa que as pessoas vão estar mais vidradas na televisão, olhando a Copa do Mundo, do que outra coisa. E eu sei porque eu também vejo. A gente fica querendo olhar todos os jogos. Seleção brasileira, dias de jogos de seleção brasileira, o Brasil para. O jogo é 3 horas da tarde. Todo mundo, a grande maioria, não todas, todo mundo tem aquele intervalo para olhar o jogo e trabalhar. Tem empresas que nem voltam a trabalhar. Então a gente tem 40 dias de anestesia econômica. Esse é o ponto. O segundo, 30 dias de eleição. Cara, vamos ser sinceros. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. Cara, 30 dias que o Brasil para. Tu só vê propaganda política, tu só vê político. E a economia, ninguém tá nem aí pra economia. Em cima dessa parte, o que acontece com a economia em 2026? Estagniza. Todo mundo só quer saber da reeleição ou eleição. E a economia do Brasil, que já tá assim, vai continuar indo para baixo. E eu não tô aqui falando de governador, de presidente, de nada. Eu tô falando que ano eleitoral é ruim. Eles injetam dinheiro em lugares supérfluos a fim de que mostrar serviço e a real economia vai pro buraco. Então 2026 também nós temos ano eleitoral, que é uma bucha. Outro ponto principal é: a gente tem 10 feriados nacionais e só um é no final de semana. Aí vai chegar o cara que trabalha. Tá reclamando do que, Vinícius? Eu vou ter feriadão. Gente, assim, ó. Isso é ruim pra economia. É péssimo. Porque acontece? O feriado é falta de movimento no mercado. Simplesmente as pessoas ou vão para as praias, ou ficam em casa, não gastam, não geram economia. Gente, feriado nunca foi bom. É bom para concursado público. É bom. Agora, para quem é CLT privado, não. Porque se a tua empresa não fatura, tu tá com um emprego perdido. E hoje em dia a gente já consegue ver que as empresas estão cada vez mais se remoendo para conseguir se manter em pé. Tu imagina com 40 dias de Copa do Mundo, ano eleitoral e ainda 10 feriados nacionais, totalmente no meio da semana. Tudo prejudica a melhora econômica do Brasil. E por que tu tá falando tudo isso, Vinícius? O que tem a ver com crédito? Calma, tu acha que o banco não tá analisando isso? Outro ponto, taxa Selic em 2 dígitos. Não vai baixar de 15 para 8, 9. É alto. Cara, taxa Selic alta é todas as empresas estão pegando dinheiro com juros altos. O Brasil tá pagando juros altos. Tudo tá pagando juros altos. É bom para quem é investidor? É bom se tu conseguir colocar o teu dinheiro num CDI e que essa empresa não quebre. O que acontece? Mas tem FGC. O FGC já mostrou que não tem dinheiro só se o Banco Master quebrar. Gente, nós estamos entrando num buraco. 2026 não vai ser para amador. 2026 tu vai ter que ter um calibre financeiro muito bom e muito em dia. Outro ponto que ninguém fala: reforma tributária. Tu imagina ser aprovada essa reforma tributária? Algumas partes são boas, outras são péssimas. Estão querendo agora tributar. Uma das reformas tributárias é quem tem empresa. Tu já paga o imposto e isso tá na legislação. Colocaram um valor a mais de imposto para não
a divisão de lucros não tem imposto de renda e eles querem botar imposto de renda ali, cara, 10%. Aí tu diz, ai, mas aí só os empresários vão perder dinheiro. Gente, os empresários vão embora do país se isso for aprovado. Tu acha que empresário quer ficar pagando uma porrada de imposto e ter retorno zero? Tá, Vinícius, e o que tem que ver isso com banco? Crédito escasso. Esquece o crédito. Copa do Mundo, eleição, feriados, economia travada. Procura de crédito vai explodir. Ah, mas aí vai explodir, os bancos vão adorar. Claro que não, cara. Olha só, eu falei coisas que vão ser pessimistas para tua empresa ou tu sendo empresário. Vai ser tudo ruim. E tu acha que o banco não sabe disso? Se tu não aproveitar novembro e dezembro para escolher um banco específico, cara, eu vou focar nesse banco para começar a ter crédito, porque ano que vem vai ser complicado. Tu quiser fazer em janeiro, fevereiro, depois do carnaval, esquece. Aí já entramos em 2026 e depois do carnaval o negócio vai desacelerar, gente. E eu não tô profetizando, é só ver o cenário. Então assim, ó, se tu tá pensando em 2026 para começar a construir teu relacionamento com o banco, esquece. Tem novembro e dezembro agora, que são meses de concessões altas. Eu já falei sobre o calendário econômico aqui, sobre as concessões de crédito. É o melhor banco. Abre uma conta no Itaú. O Itaú tá entregando o Uniclass agora para todo mundo. Tem link na descrição se tu quiser abrir conta no Itaú. Abre conta no Itaú, abre conta no Santander, abre algum banco. O digital deixa de lado, o digital vai sempre existir, sempre vai entregar crédito. Forma a tua base bem sólida num banco físico. Esquece o digital. Ah, mas o digital tá tribom. Ele tá bom e ele vai continuar sendo bom, porque ele não tem custo nenhum de manutenção. O banco físico tem. E o que vai acontecer? Tu vai precisar de um crédito legal. O que adianta tu ter 10 mil, 100 mil reais na Nubank liberado para tirar um empréstimo com uma taxa 5%? É só se esgoelar. Tu precisa ter taxa, cara. Ano que vem, com a Selic alta, a taxa continua alta. Há 2 anos atrás, eu falei que a melhor época para tirar empréstimo era em outubro do ano passado, porque com a taxa Selic o empréstimo ia explodir e ia acontecer o quê? Explodiu. E eu tô te avisando, agora já com antecedência, 2026 não vai ser para amador. Se tu quer uma estratégia decente de banco, começa a fazer agora. Ai, Vinícius, vai vender curso? Claro que não, eu não sou de vender curso, eu sou de fazer nada. Eu tô só abrindo a tua mente, porque 2026 vai ser complicado. Olha tudo que eu falei de entrave na economia. Se tá tudo isso de entrave, tu acha que vai ser o quê para 2026? Ah, vai ser o ano do estourar a tampa? Claro que não. O governo vai gastar exageradamente na política. Exageradamente, pode ter certeza disso. E também vai querer começar a fazer um monte de obra para dizer que tá tudo bom. A gente já começou a ver a inflação. Ah, a inflação vai desacelerar. Como, cara? Eu não consigo ver a inflação desacelerar. Cada vez que eu vou no supermercado, os produtos estão mais caros. Que inflação é essa que só é bom para eles? Gente, abre o teu olho. Pensa hoje no teu relacionamento para ano que vem. Ano que vem tu vai precisar fazer um investimento, vai precisar fazer um empréstimo, alguma coisa, já tens um banco na tua mente, não começa a engatear. O negativado vai ter que ir pro digital. Agora, quem não é negativado tem renda, cara, Itaú, Santander, Banco do Brasil, foca nesses banquinhos físicos para chegar lá e bater de frente. Não queira fazer isso em março. Quando o banco fazer isso aqui, ó, vamos puxar o freio de mão, porque agora a gente vai 2026 só analisar o que vai acontecer. É sobre isso. 2026 não é para amador. Não rateia. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pô, Vinícius, eu gostei do teu vídeo. O que eu tenho que fazer? Cara, só deixa o teu like, se inscreve no canal e te preocupa com 2026, que o negócio vai vir violento. Até o próximo vídeo. Valeu!